Bom dia, pessoal do canal José JPS. Nós estamos hoje aqui também, vamos falar hoje sobre a lição de número 11, que vamos estudar amanhã no domingo. E sempre nós colocamos no nosso grupo Família Abençoada, nós temos um grupo Família Abençoada, e nós coloca lá. E agora nós também vamos colocar aqui no canal também para o nosso inscrito aí acompanhar, né? Todos que se inscreveram se acompanhar. É só um resumo da lição para abrir a sua mente mais, para você chegar amanhã na escola dominical, você, irmão, irmã, amigos, amigas aí, que gostarem, né, de participar da escola bíblica dominical das Assembleias de Deus. Aqui nós congregamos aqui em Paraguá, Minas, e nós colocamos lá no grupo Família Abençoada. E também agora vamos dar essa palestra também aqui no canal José JPS. Muito bom dia a todos nossos inscritos aí. Se inscreva no canal, dê o seu like aí, assista os vídeos, compartilhe para que a pregação do Evangelho chegue mais longe. E aqui nós estamos aqui com o tema da lição. Isso aqui, ó, é a lição número 11, os prejuízos da família, os prejuízos da mentira na família. Prejuízo, irmãos, e como muitos têm tomado prejuízo por causa da mentira, do engano, da hipocrisia. Então é muito desastre você ver muitas pessoas que são pregadores do Evangelho, né? E quando você pensa que não, o negócio tem desabado porque realmente não anda de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos estar o texto fala assim, ó: não mintais uns aos outros. É o que mais acontece hoje na atualidade. Pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, com os seus feitos. Está lá em Colossenses 3:9. Então, o velho homem já é coisa passada. Você não pode estar mais mentindo, enganando, sendo uma pessoa fingida. Não, você tem que ser uma pessoa que realmente você foi transformada pelo nome de Jesus. Se ele morreu na cruz por isso. Então, se você era do mundo e agora está em Cristo, você é nova criatura. É lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Está lá. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo que você fazia no passado é passado. Agora tudo se faz novo. Então, muito bem. Então, a mentira é um grande prejuízo para as pessoas, para a família. E nós vamos ver aqui na Bíblia que realmente, por causa disso aí, famílias foram destruídas. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Com certeza vai produzir fruto para o mal. Você planta, você vai colher, viu? Você vai colher. Então fique atento a isso. Aqui é para abrir a nossa mente, mas para você colocar o seu professor na escola dominical lá, amanhã domingo às 8 horas, quando você estiver lá, para você fazer perguntas e mais perguntas. Para dar aquela dinâmica, né? Para dar aquela animação na escola lá, biblicamente. Então a introdução diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-pentecostais, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilhas a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguns dos novos convertidos, que tinha posse, negociava as suas propriedades, depositava o dinheiro. A gente sabe lá no capítulo 2 no livro de Atos dos Apóstolos. Para quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos, nossos irmãos aí, todo mundo já lê, é o que mais lê, né? Fala sobre missão. Não é naquele início lá, não só que é no início, mas isso tem que ser constante até a volta de Cristo. A igreja ajudar, a igreja proporcionar eventos que venham ajudar as pessoas, ação social. Isso aqui não é só de agora não. Algumas pessoas, quando vai ensinar, diz que isso aí foi naquele primeiro tempo da igreja, porque ali eles pensavam que Jesus vinha logo. E tem todo esse comentário, tem todo esse diálogo aí no meio teológico, mas não é isso. Isso aí tem que permanecer até a vinda de Cristo. A igreja primitiva, ela é a igreja primitiva.
A Bíblia ela é real. A Bíblia ela não mente. Então, você vê aí que os cristãos vendiam as suas propriedades. O Barnabé vendeu a dele e depositava no pé dos apóstolos. Hoje fica difícil você fazer isso, né? Fica meio difícil. Hoje ninguém está confiando muito, né? Porque a gente vê que muita gente se enriquece e outros permanecem na pobreza. Então vem essa grande desconfiança. Mas o certo é a divisão dos bens, a divisão do seu, daquilo que você tem, a sua renda, você tem mais, você ganha mais. Ajude o que ganha menos, que vive na igreja, que tem não tem aquela condição financeira, não tem aquela abastança. Então, a Bíblia diz realmente que se você tem, por exemplo, vamos supor que você tenha 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, você dá um para o seu irmão e fica com um. É assim que é a Bíblia. É assim que Jesus ensinou. Então, a gente vê aqui que naquela época já era assim. Mas o caso que a gente está em pauta aqui, que é aprofundada a lição, é que o Ananias quis introduzir coisas diferentes daquele tempo que existia, porque os cristãos faziam isso, dividiam as suas propriedades. Mas já entrou, é a mesma coisa dos nossos dias atuais, irmão, que existe a igreja que já é antiga, crentes já antigos, que vivem na palavra de Deus, mas esse novo povo que vai entrando, eles querem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, eles querem trazer o engano, a hipocrisia, o fingimento, querem viver uma vida fingida no meio da igreja, e aí vai introduzindo coisa na igreja, então vai mudando as coisas, e não é para ser assim. E a gente que já é muito antigo, que já aceitou Jesus, pessoas aí que têm 80 anos de crente, 50, 40, 30, eles não aceitam porque a doutrina tem que andar dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia, é o caminho. Jesus, no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém pode desviar disso aí. Não pode andar mentindo, não pode andar roubando, não pode andar se prostituindo. A palavra de Deus é santa. Para viver uma vida de prostituição e de mentira, como o Ananias quis introduzir na igreja primitiva, começando lá pela contribuição, que no caso aqui o que está em pauta foi em termos de contribuição, de dízimo lá, ou uma oferta que ele quis, se emocionou demais e pensou que o negócio era brincadeira. Pensou que aquelas pessoas estavam fazendo ali era brincadeira, vendendo suas propriedades, dividindo com os irmãos para que ninguém passasse necessidade, era brincadeira, não era brincadeira não, era uma coisa de Deus. Então tal que houve lá a murmuração na época, que foi preciso os apóstolos trabalhar rapidamente para consagrar homens diáconos na igreja que cuidassem dos órfãos da viúva, para que não passasse necessidade, porque ela estava passando. Então, Deus ali, o Espírito Santo, agia poderosamente no coração das pessoas. Ninguém tinha, isso aqui é meu. Não, isso aqui é nosso. Colocava aí no pé dos homens de Deus, dos que estavam na frente, que Deus constituiu, e ele dividiu conforme as suas necessidades. E a Bíblia diz que não havia nenhuma necessidade entre aqueles irmãos. E olha que uma convenção de alma era 3.000 almas, quase 4.000 almas. Era muitas almas, irmão. Não é hoje que você faz uma cruzada, a ver, ninguém se converte a Cristo. Não, era... Então, o que acontece hoje é que muitas pessoas ficam ganhando muito e pessoas que não tem nada no meio evangelho. Isso aí a gente bate muito contra e mostra na Bíblia. A gente não bate contra, não é porque da gente, não é porque está na Bíblia. Se seu irmão está necessitado, ajude ele, nós temos que ajudar. Não é por cestinha básica não, a cestinha básica é para você comer um dia. É sustentar ele enquanto ele não arruma emprego. Porque quando ele está empregado, ele traz dízimos e oferta para a igreja. Então isso aí... isso é que é uma comunidade, isso é que é uma assembleia, isso é que é uma união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união, coisa que em muitos lugares não existe isso aí. Existem muitos que pregam, mas não vive a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro ponto da lição, então o casal Safira, né? Ananias e Safira deixou se dominar pela inveja e o desejo, viu? Você não deve contribuir na igreja por inveja, porque alguém, talvez você, fulano, alguém entrega o dízimo aí, ou oferta, alguém ajudou com R$1.000, R$10.000, ou R$100, aí vocês ficam aí, quer fazer a mesma coisa. Você não pode ajudar por inveja, porque o irmão ajudou e você não. Aqui, você tem que ajudar aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Se for R$1, é R$1 que você vai contribuir na igreja. Mas não vai dar porque o fulano deu muito, você vai dar muito. Não existe isso para Deus. Você está entendendo? Para Deus o que ele gosta é aquele que ele convence você de dar. Você está entendendo?
Então é o que acontece. Aqueles irmãos davam o que o Espírito Santo colocava no coração dele. Colocou de vender a propriedade, ele vendeu e deu para os apóstolos lá distribuir dos irmãos. O Ananias foi e fez, mas não fez corretamente. Era dele, ele podia vender e ficar com o dinheiro da sua propriedade. Não tinha nenhum problema. Agora dizer que vendeu para dar para a igreja e depois reteu a metade da renda lá da igreja, da propriedade, aí foi aí que o Ananias realmente vacilou a ponto de ser castigado com a morte. Tanto ele como a mulher. Mas a gente vai falar sobre isso aí. Muito bem, meus irmãos. Aqui a gente não está ensinando a lição como que estivesse numa escola dominical lá na classe. Não, aqui a gente está dando só uma... Porque assim, a gente já faz há muito tempo. Então agora a gente está colocando também no nosso canal para que os irmãos também interajam, né? Pode fazer perguntas, deixar nos comentários aí. Mas não se esqueça de compartilhar o vídeo, né? Quando você assistir. Mandar para outras pessoas. Aprender alguma coisa com aquilo que a gente está ensinando. Porque sempre a gente aprende. E não se esqueça de se inscrever aí no canal. Se assim você quiser, né? O primeiro ponto da lição diz assim: uma convenção duvidosa. O que é uma convenção duvidosa? Pessoas que se convertem, diz que se converte na igreja, mas nunca, a sua vida nunca é transformada. Você vê que a vida dele nunca é transformada. Permanece fazendo a mesma coisa e até piores. E até pior. Então, uma vez convertido, você tem que lutar para vencer e ser realmente uma nova criatura. Você não permanece mais naquela vida. Por exemplo, você se converte a Cristo, vai na igreja e se converte a Jesus, e aí permanece, você era drogado, ou bebia álcool, essas coisas, ou vivia na prostituição, aí você via a mesma vida, mas está na igreja. Quer dizer, hipocrisia, quer dizer, fingimento, mostrando uma falsa deidade, uma falsa aparência, e isso aí, uma hora a casa cai. Como muita casa tem caído de pessoas que vivem na igreja, obreiros, pastores, etc. Mas isso aí não está no caso aqui. Isso aqui é só para alertar os nossos irmãos e obreiros. Até porque um obreiro ele tem que ter uma característica da Bíblia. O obreiro tem que ser irrepreensível. Ele tem que realmente estar de acordo. A Bíblia não pode estar... Ele não pode estar fora da Bíblia, tem que estar dentro da Bíblia. Uma convenção duvidosa. Por que uma convenção duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada. Isso que a gente já falou. Pelo poder do Evangelho. Você está entendendo? Está lá em Romanos 1,16. Embora atraído pela prática, tem pessoas que vai pela emoção. Lembra da parábola que Jesus contou lá do semente que caía no caminho, que caía em pedregais, entre espinhos, mas a que caiu em terra boa. Você está entendendo? O mundo sufoca. Aquela que caiu lá no meio da minha árvore veio. Então existe esse tipo de coisa. Quer dizer, a pessoa nunca chegou realmente à transformação que a Bíblia quer. Ser realmente uma nova criatura. Pode estar preparado a hora que Jesus vir tocar a trombeta, ele desapareça aqui dessa terra e vai morar no céu de glória. Então não correspondeu à convenção, era duvidosa. O casal não revelava a transformação da vida alcançada pelo poder do Evangelho. O que adianta você ir para a igreja, mas você não nunca alcançou a transformação real? Tem que sempre a gente fala e prega. As pessoas veem, você é duro demais. Não é que é duro, é que o Evangelho é assim. Transformação. Para viver igual ao mundo, a gente fica lá. A gente fica lá, meus irmãos. Fica lá bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, troca de mulher aqui, fora aquela. Essa é a vida do mundo. Agora, Evangelho é ser uma nova criatura. Não pode viver a vida de hipocrisia, de mentira, de engano, traindo uns aos outros. Não. É nova vida. Ou é ou não é. Aí você pode estar do outro lado aí, talvez vai assistir o vídeo e vai dizer: rapaz, mas eu conheço muitas pessoas. Não é a tal coisa de conhecer. Nem todo mundo é. E por todos não podem pagar. Então, a gente tem que ver isso aí. Você que às vezes observa os crentes, tem que ver isso aí. A comunhão da igreja de Atos. O que era a comunhão da igreja de Atos? No subtópico 2. O apóstolo, em Atos dos Apóstolos, está cheio de uma das características dos primeiros dias da igreja, entre as quais era
a comunhão. Os convertidos em Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou um coração desses cristãos, o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois os seus membros vendiam suas propriedades e depositava todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo deste espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu sua terra e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. É esse o nosso pensamento também. Eu sou diácono da igreja e trabalho nesta função de cuidar de ofícios da viúva, de ajudar as pessoas. 28 anos que sirvo ao meu Jesus e nunca saímos desta palavra. Esta palavra aqui é que nós praticamos, isso aqui que nós lemos aqui. Igreja primitiva. Ir na casa do meu irmão e estar lá precisando disso, precisando de um gás, precisando disso, daquilo, e você... Se eu não tiver, eu vou pedir a ajuda de alguém. Rapaz, ali tem um irmão, uma casa ali que está precisando disso aí. A gente faz isso aí porque é isso aí, irmão. É isso aí que é a igreja. Agora você vê um irmão. Onde é que você congrega? Nas Assembleias de Deus. Mas o cara diz, a igreja é rica. O problema é que a igreja é rica, irmão. Mas o problema é as lideranças que estão na frente. Esse é que é o problema. Não é eu que estou na frente. Não é você que vê desse jeito. Você está entendendo? Não é você, não é nós. Porque se é nós, a gente faz do jeito que está nas escrituras. Mas entre 1000, você vai encontrar bem pouco. Então, é essa aqui que é a igreja que ajuda, a igreja que está lá, está doente, vai olhar o enfermo, vai comprar o remédio para dar para o enfermo. A igreja primitiva vive em comunhão, no partir do pão, nas orações, no evangelismo, na igreja, nas pregações. Tudo falava a mesma língua, meus irmãos. Não é estar brigando na internet, não é estar se esculhambando na internet, não. É comunhão. A igreja é só uma. Não tem 2 igrejas que vai para o céu, é só uma que vai para o céu. Você está entendendo? Então a igreja primitiva é o exemplo da época. O exemplo para nós hoje. Viver em comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Isso é, aqueles que realmente doutrinam, porque hoje a doutrina mesmo, ela sumiu, né? Mas pode voltar, Deus tem poder de trazer a sua palavra de volta para ser pregada nos púlpitos das igrejas. Então a comunhão, eles eram conhecidos como cristão, por causa da comunhão, do evangelho, da pregação com poder, com autoridade. Não é pregação, irmão. A Bíblia não é pregação de pega dinheiro, de pega isso, pega carro, pega casa, não. Não existe pregação na Bíblia que venha mostrar que Jesus pregava isso, não. Pregação, salvação de alma. Salvação de alma. Era salvação de alma, era cura divina e alimentar o povo. Alimentar o povo, salvar o povo e pregação do evangelho. Curar, pregar, salvar. Você está entendendo? Então, era isto. E sempre será isto a pregação aqui, ó, que está na Bíblia. Aqui não tem nada de... Jesus nunca pregou, pega isso, não. Ele multiplicava e dava. Ele multiplicava e dava. Pode ver na Bíblia a multiplicação dos pães, dos peixes. Então ele dava. Muito bem, meus irmãos. A inveja e a hipocrisia de Ananias. Quando viram o desempreendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram os seus corações de inveja. Isso aqui, aquilo que a gente já falou. Aquilo que a gente já falou de inveja. No lugar de agir de maneira generosa, está entendendo? Entenderam? Generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desses valores.
Você tá entendendo? Tem pessoas desse jeito que quer enganar as lideranças, chega lá e dá um desmão, mas vive na prostituição, dá isso e aquilo, e tu concorda com tudo, seja errado ou seja certo, ele concorda com tudo, que é para lubrificar. Assim, o Anania, ele queria impressionar só que aqueles homens eram cheios do Espírito Santo, cheios da revelação, cheios da graça de Deus. E outra coisa, quem falou foi Deus, pro Pedro. Olha, e o Anania aí, ó. O Anania quer introduzir o engano. E se aquilo permanece, vai permanecer até hoje, se Deus não revela. Mas Deus cortou pela raiz. Hoje, aí você pergunta, mas irmão, mas e hoje acontece isso, que é quando a gente prega por aí? Eles perguntam isso aí. E o que hoje acontece muita coisa assim, irmão, porque hoje Deus não está revelando, não está mostrando muita coisa, porque o povo está no erro, o povo existe muita hipocrisia, muito falsidade, fingimento no meio evangelho. Por isso que Deus, o Espírito Santo se afasta. Mas lá não, o Espírito Santo estava agindo na íntegra. Quando ele chegou aqui, ó, tá aqui o dia da verdade. Disse, não, Anania, por que tu não ficou com o dinheiro, Anania? Por que tu deixou Satanás encher o teu coração? Eu já estou falando coisa que já está lá na frente. Colocar esse desígnio, esse engano. Olha aí. Olha os pés aí dos caras que vai te levar. Puf, caiu. E a mesma coisa existe hoje. A mesma coisa existe hoje mesmo. A mesma coisa. E lá vem a mulher também consertando junto com ele. Concordando. Vendeste por conta, verdade? Portanto, como é que vocês deixaram Satanás encher o vosso coração para vocês consertar um com o outro, acertar um com o outro para mentirem? Vocês não estão mentindo ao homem, mas a Deus. Porque aquela oferta, irmão, aquela oferta ali, não era para homem, a oferta é de Deus. Agora Deus constitui um homem para ficar na frente para... Deus não vai descer lá do céu para estar... Deus é Espírito. Nós não vivemos no mundo do Espírito, nós vivemos no mundo carnal, no mundo físico. Então Deus constitui. Deus constitui pessoas para estar no governo do país. Deus constitui pessoas para estar no governo municipal, estadual, assim como da igreja também. E eles usam nossos impostos para reger o país, para colocar o país em ordem. Quando coloca, né? Mas não tem nada a ver, Deus colocou, acabou. Então, a igreja também é assim, Deus coloca as lidas. A igreja católica, Deus coloca o bispo lá, o padre. Na igreja evangélica, Deus coloca o pastor. Pastor representante para agir desse jeito. Lá era o Pedro. Mas Pedro era um homem cheio de graça, cheio de Espírito Santo, de sinceridade. Até porque a Bíblia diz que um obreiro, um pastor, um presbítero, ele tem que ser irrepreensível. O seu liderado tem que o respeitá-la. E aí Anania caiu por este grande erro. Quer dizer, foi querer dar as coisas por inveja, porque alguém, como eu já falei, já ratificando mais uma vez, eles foi querer fazer o que os outros faziam. Não é fazer, porque você vê alguém doando tanto na igreja, você quer fazer empréstimo, passa o cartão, aí depois se... Não existe isso aí não. Então, eles queriam impressionar. O quarto subtópico do primeiro tópico diz: quando a mentira e o engano enchem os corações, cheios do Espírito Santo, incessivos com a autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Anania: Anania, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Olha aí. Para que mentisse ao Espírito Santo. Você está entendendo? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, aquilo que a gente já falou. Muito bem, meus irmãos? Então, isso é um perigo. Muito bem, o quarto ponto diz, o segundo ponto diz assim: o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Anania e Safira imaginaram que deveria tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velho hábito na vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família
esposo e esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Pedro exorta: não mintais uns aos outros. Esta é a recomendação. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Muito bem, quem faz isso, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não faça o que quer. Ou seja, se espera do cristão que crucifica a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim devemos viver dominado pelo espírito. Gálatas 5:17. Toda e qualquer mentira, por mais ingênuas que possa parecer, tem sua fonte no diabo. Você está entendendo? Toda. Quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Então tem que tomar muito cuidado. Você que mente, você é filho do diabo. Entendeu? Você pode ser crente, pode ser descrente, sei lá quem for. Mentiu, é filho do diabo. Por quê? Quem é o pai da mentira? Satanás. Ele não se firmou na mentira, meus irmãos. Ele não se firmou na mentira porque quando ele fala de mentira, ele fala do que lhe é próprio. A mentira. Você está entendendo? Muito bem. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado com os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia, dentro de um lar, esta família está fadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento. Lemos a história de sua família israelita, de uma família israelita, cujo chefe era Acã, dominado pela cobiça, pela hipocrisia, ele furtou um objeto da cidade. Todo mundo sabe essa história. O Acã disse: ó, vão para a guerra, não pega nada da cidade, a cidade está maldita, foi amaldiçoada, ninguém pega nada. O Acã viu lá uma capa babilônica de ouro e tal, pegou e escondeu debaixo da... aí foi pro meio da... Aí lá, glória a Deus, aleluia, fingindo ser crente, sendo ladrão. Desobedeceu a lei. Aí, quando o povo foi para a guerra, lá o povo foi ferido na guerra. O que é que está acontecendo? O Josué chorou e Deus disse: levanta, Josué. Por que tu chora? Por que tu está aí prostrado? Levanta, santifica o povo. Tira a impureza do povo. Mas, Senhor, tira. Josué começou pela família tal, chegou na família de fulano, chegou no Acã. O Acã tinha... confessa, meu filho, confessa. Ele confessou: não, eu vi lá e tal. Foram lá, pegaram rapidinho. Foi o que fizeram? Para cortar o mal pela raiz. Liderança que não corta o mal pela raiz. Assim como Deus cortou lá na igreja primitiva, a sua igreja está fadada ao fracasso. A falta de santidade. A falta de palavra de Deus. Vai haver tudo que... porque uma brechinha, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Foi o que aconteceu em Israel. O povo foi derrotado na guerra. Foi preciso fazer aquela reunião de urgência. E Acã foi executado, apredejado, para que a ira de Deus saísse sobre o povo. Porque estava com pecado escondido. Tem até um hino do Lorival Freitas, né? Que diz: pecado escondido na congregação. E hoje tem demais nas congregações, demais. Faça aí uma análise aí, você, pastor, líder da sua igreja, se não tem. Se não tem um Acã aí com esta capa, viu? Muito bem, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pela mesma. Ninguém está livre disso. Agora tem que vigiar para que não aconteça, né? Da hipocrisia, mentiras e se acharem no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Você crente, você é diferente. Nós cristãos somos diferentes. Então tem que tomar cuidado. Ao servo do Senhor cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Entendeu, meus irmãos? A família de Eli vivia nessa mesma situação. Fingimento. Não viveu a palavra de Deus e Deus destruiu toda a família. Desde o sacerdote aos seus dois filhos.
vivia na prostituição e vivia lá atendendo o povo, mas estava fingido, com hipocrisia. Hipocrisia, vem um fingimento, vem tudo, decepção de pessoas, tudo. Você está entendendo? Deus avisou, primeiro ele avisa, mas depois ele entra com justiça. O terceiro subtópico do terceiro ponto, do terceiro tópico, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente com as famílias da igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher o seu coração para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração, vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Esta é a nossa reflexão. Aqui não tem negócio... A gente não tem teologia, mas aqui a gente prefere mesmo é ensinar a lição do jeito que ela está e falar da Bíblia como ela é. Teologia a gente deixa para depois. Então esta é a lição que vamos estudar amanhã. A conclusão diz assim, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é e será o melhor. Sempre, a verdade sempre é o melhor. Sempre. É indiscutível. Você anda na verdade, você pode ser preso pela verdade, você pode ser morto pela verdade, mas que seja pela verdade. Morreu aqui, é partir para a glória, viver com Cristo eternamente. E brevemente ele estará vindo nos buscar. Esta é a reflexão da lição desta semana. Se você gostou, beleza aí, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal. Feliz final de semana a todos. Até a Escola do Ninho amanhã. Deus abençoe todo o grupo, família abençoada. Deus abençoe o nosso canal aí, José JPS aí, no YouTube. Que Deus abençoe. Se inscreva, compartilhe o vídeo, mande para outras pessoas. E que Deus seja com você e toda a sua família. E um aviso, cuidado com a mentira. Deus não gosta da mentira. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.